Seja bem-vindo a mais um estudo do Nosso Lar segundo o Hermetismo. Eu sou Juliano Posati, fundador do Círculo Escola Filosófica, e ao longo desse estudo nós estamos combinando duas obras, Nosso Lar segundo o Hermetismo, Nosso Lar de Chico Xavier e as Leis Herméticas. Eu gostei tanto do nome do curso que eu já estou inventando um livro, né? Nosso Lar segundo o Hermetismo. Mas vocês me perdoem que hoje eu tô assim, bugado, mas bugado e começando. E olha, hoje o assunto é um assunto que vai botar muita reflexão pra gente. É um assunto de bastidores espirituais, vamos falar assim, um assunto que vai mostrar e vai falar muito sobre ética, sobre dinheiro. E olha, a treta é pesada. Mas antes de mais nada, lembra, você ajuda muito o Círculo Escola se você deixar o seu like, se você fizer um comentário, não é? Se você se inscrever no canal, tá bom? Adoraria, eu gosto de ler, tá? Eu leio todos os comentários que vocês escrevem aqui, perguntas, considerações, então assim, pode usar esse canal aqui embaixo. E também se teve um baita do insight, se teve uma reflexão que chamou a sua atenção, coloca a frase que chamou a tua atenção, tudo isso é muito legal, vai gerando muito engajamento para os nossos vídeos e para os nossos estudos abertos. Então, sem mais delongas, bora lá, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Voltei eu aqui do futuro novamente, fazendo uma pequena inserção nesta aula da sua semana para lembrar você que vai rolar logo mais a Jornada de Talentos do Círculo, um programa de mentoria intensivo, ao vivo, online, onde você vai descobrir, direcionar e valorizar, fazer fluir e frutificar o seu perfil de talentos naturais. Nessa jornada a gente combina técnicas ancestrais de autoconhecimento com uma tecnologia atual de autoconhecimento. Não sei se você se lembra, mas em 1971, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, dizia assim que a automação estava nos dizendo que seríamos aposentados do trabalho mais rude para nos dedicar à educação da nossa vida mental. Esse tempo chegou. A automação está aí, a inteligência artificial está aí. Cada vez mais o mercado de trabalho está mudando. E é a hora da gente se dedicar, investir na nossa educação da vida mental. Ou seja, nos conhecer, saber qual é a nossa natureza e empreender projetos que estão de acordo com essa natureza. Nada melhor do que isso. Nada melhor para isso, né? Desculpa, Ícaro, corta aqui. Vou voltar para a fechada. E para isso, nada melhor do que você trilhar com a gente a Jornada de Talentos Naturais do Círculo. Aqui embaixo deixei o link para você. Lembrando, tá aí, tá à disposição. Bora lá que a gente vai se ver nesse programa de mentoria juntos aqui no Círculo. Legal? E agora eu vou desaparecer para que o meu eu do passado possa dar aula para você. Muito bem, bora começar? Vamos lá. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salustio se aproximou informando Narcisa. Veja aí, você já a dica de nome, né? Se você está pensando em ter um rebento, olha, anota esse nome na sua lista de nomes. Por que só usar Enzo? Não é Anthony? Não, coloca Salustio, né? Veja, o pequeno Salustio está subindo na escada. E o pequeno Salustio está puxando a cortina. Salustio, desce daí, menino, vai se arrebentar. Guarda esse nome para você, guarda com carinho, né? Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5 mas antes de atender eu julguei razoável consultá-la porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande entrar sem demora, ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Muito bom, 2 pontos aqui muito interessantes, né? Primeiro, retomando aquele princípio de mentalismo que a gente tem estudado nas últimas aulas, né? O todo é mente, o universo é mental. Então, a realidade mental, a mente, né, a qualidade de pensamentos dos seres se afetam, né, se perturbam.
Nós comentamos nas últimas aulas sobre essa dimensão física, material do pensamento, não é? E de como isso entrega, veicula, transmite, não é? Ondas que são recebidas, que afetam, e no plano espiritual isso é muito mais intenso. Por isso que o Salustio vai dizer, pai, eu vim aqui consultar você, porque o cara já tá mal, aí chega a filha, aquela coisa toda, será que é, será que não é? E a Narcisa libera a entrada da filha. Por que ela libera a entrada da filha? Aí ela vai usar uma palavra que eu gosto muito, porque ela está consagrando o tempo disponível para a reconciliação dos familiares. E aí essa palavra é curiosa, sabe por quê? Porque consagrar significa tornar sagrado. Tornar sagrado. A nossa experiência com o sagrado é uma experiência transcendente, uma experiência metafísica, meta-mim, inclusive. Né? É uma experiência que vai para além de mim, ela é transcendente, ela me conecta com o divino, ela me conecta com uma dimensão maior da realidade, do propósito, com uma dimensão maior do bem ou do processo evolutivo. Logo, quando ela consagra, ela se torna uma agente do sagrado. Aquele que consagra é um empreendedor do sagrado. Ele decide realizar o sagrado como projeto prático de vida. E é curioso isso, né? Eu gosto, né, de dar essas cutucadas, o pessoal fica aí depois falando no comentário que eu fico dando chinelada. Não estou dando chinelada, não é uma coisa, nada disso, né? Ou pelo menos não vou tentar não dar chinelada. Mas a questão é o seguinte, meu caro. A gente precisa uma hora sair da brisa e ir para o foco. A experiência do sagrado, é uma experiência que acontece dentro de nós. Portanto, quando eu vou para um lugar consagrado, para um espaço consagrado, eu estou, na verdade, fazendo um movimento externo que reflete o meu movimento interno. Percebe? Por isso a importância de consagrar espaços e consagrar tempo, porque eu estou empreendendo o sagrado no espaço-tempo. Então, quando eu consagro, por exemplo, o meu tempo, né? Se eu estou, por exemplo, estudando para preparar essa aula, estou lendo para preparar, marquei 8 horas aqui hoje com o Ícaro, aí fui conseguir chegar 9, olha que maravilha, atrasei o da peste, mas por quê? Eu estava consagrando o meu tempo ao estudo, consagrando o meu tempo, ou seja, estava fazendo do meu tempo um ato sagrado, estava fazendo do meu tempo um ato de conexão. Eu tornei aquele tempo sagrado a partir da postura da minha mente. Juliana, mas não podia ter ensaiado, não, mas porque ontem à noite eu precisava consagrar o meu tempo com o meu filho, né? Consagrar o meu tempo com o meu filho. Como é que eu consagro o meu tempo com o meu filho? Jogando FIFA 2024, Barcelona versus Barcelona. Foi um pau, 1-1 no final do jogo, decisão nos pênaltis. Consagrado, espaço consagrado, porque o meu relacionamento pai e filho é sagrado, é uma experiência com o sagrado. Nós vamos ver isso, né? Um pouco mais ainda aí nessa aula. É uma experiência consagrada, a paternidade é uma experiência consagrada, então o tempo de qualidade que eu dedico ao meu filho é um tempo consagrado. Consagrado. O que você consagra na sua vida? Qual espaço e qual tempo você delimita para empreender o sagrado? E mais, como é que você transforma esse sagrado? Aliás, vou me refazer aqui. Como é que você traduz o sagrado em atos consagrados? Como é que você empreende o sagrado, que é uma experiência interna, em atos consagrados, experiência externa? Como é que você veicula o sagrado para além da sua experiência interna? Ai, não, essa coisa é muito minha, assim, sabe?
Eu não consigo partilhar com as pessoas, porque as pessoas não entendem, Juliana, sabe? Eu falo, as pessoas não entendem. Bom, então a sua consagração está saindo pela culatra, né? A sua experiência do sagrado está virando alienação. Alienação. Eu não vi em nenhum momento dessa obra ninguém trabalhando sozinho, ninguém fazendo nada sozinho, senão gente perturbada do umbral, tá? Gente perturbada do umbral é gente solitária, porque está presa dentro da ilusão da sua própria mente. Se não consegue sair de si, se o sagrado não consegue sair de você em atos concretos, inteligíveis, compreensíveis, aglutinadores, transformadores do contexto social onde você está, você é um alienado. Percebe? Você está se alienando. Você está se tornando estranho, né? Alien vem de alheio. Alienado, aquele que é diverso da minha cultura. Se é diverso da minha cultura, significa que não cultiva ao meu lado. Portanto, se não cultiva ao meu lado, não faz parte desta comunidade, desta comunidade. Portanto, é alguém que se alheia, é alguém que se aliena. Percebe? Se a experiência do sagrado me leva a uma solidão inveterada, eu estou me tornando um alienado. Agora, se a experiência do sagrado me leva a atos que afetam positivamente a minha comunidade, então eu estou me tornando um consagrado. Um consagrado. Chega a mina para conversar com o pai. Tudo isso é muito bonito, né? Tudo muito lindo. Ai, os atos maravilhosos. Você fala tão lindo. Ai, nossa. Quando você fala assim, tô até babando aqui para falar. Pessoa que não bebe água começa a babar, né? Você fala assim, tão lindo essas coisas, você vê fala umas coisas nesse vídeo que eu nunca li esse livro 1000 vezes, não consigo ver essas coisas que você está vendo. Pois é, né? Agora, a treta vai ficar pior. Vamos voltar aqui pro texto comigo. Volta pro texto. Olha lá. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Sinceridade, né? Procurei com tudo vencer as vibrações inferiores que me dominaram, ou seja, a velha beata fofoqueira que habita dentro de Andrezinho Luiz, né? E a fim de observar acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Traduzindo em miúdos, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas quando você lembra que arde no seu também, você abaixa a bola, né? A gente sempre fala, a gente tem um julgador maravilhoso, né? Tem uma velha beata de paróquia dentro da gente, a gente bate o olho, já começa a ver que tá desengrenhado, começa a fazer julgamento, né? A Juliana brinca que peixes nadam, os seres humanos julgam, né? É natural, é imediato na gente. A gente começa a deferir um monte de julgamento só de bater o olho na pessoa, não é? Aí a gente lembra, né, que a gente também não é tão linda assim. Aí a gente lembra que a gente tem um espelho em casa, a gente começa a perceber também. Por isso que ele fala, pois é, quando a gente lembra, né, que a gente também passou por aquilo. E isso vai ser uma tônica nessa aula, e depois, mais à frente, que a gente vai ver a caravana lá dos samaritanos voltando do umbral, vai ser uma tônica dessa aula. Gente, quando dói no nosso, aí a gente lembra da dor do outro, né? Mas chegou o pai da moça ali, para ela visitar e tal, fizeram ali o encontro, e aí a coisa se desenrola. Volta comigo lá pro texto, vamos ver. O pai... volta aqui um pouquinho, antes de eu ler, deixa eu dar um contexto do velho. É o seguinte, o homem tá loucaço, mais louco que o lobão, louco de pedra. E ele tá praguejando
praguejando contra os demônios que estavam assolando ele, tal, e não sei o quê, aquelas loucuras de câmara de regeneração que a gente já sabe. E a menina começa a tratar com ele, que aí agora a gente vai aqui pro texto, só para vocês saberem aqui, tá? E ela fala, não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de Edelberto, olha aí mais um nome para sua lista de prováveis nomes do seu filho. Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Aí o velho grita, meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é um criminoso sem perdão, filho do inferno. Veja, né? Aí ela vai passando ali um sabão nele, pai, é indispensável reconhecer que só existe um pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Sem mácula. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. E ela continua. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele o filho, não o filho leviano, mas o irmão necessidade de esclarecimentos. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento das almas. Olha, treta. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca, diz que foi para um hospício a mulher, e os filhos perturbados, odiando-se entre si, em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? A treta lá é o seguinte. O pai da moça ganhou uma grana, juntou uma fortuna, aquela coisa toda, e ficou doente. Estava mais para lá do que para cá, tá? Olha o bafão. Márcia Goldschmidt agora aqui, hein? Tretas de família. O filho tal do Edelberto é médico, mas esse médico, né? Assim, ó. E vendo o pai doente, e já de olho na herança, sacando que o pai estava querendo fazer umas mudanças, ele vai lá e ajuda, dá aquela empurrãozinho pro velho ir, tá? Dá ali uma eutanásia no velho, silencia ali porque estava de olho na grana e aí começou a confusão. Ele descobre, vai para um umbral, aquela coisa toda, depois é resgatado, só que está profundamente amargurado com o filho, né? Enquanto os filhos também odeiam o pai. E aí entra novamente o princípio de mentalismo, para a gente entender, não é, que mesmo os encarnados são obsessores de desencarnados, como desencarnados são obsessores de encarnados. Aliás, essa coisa de obsessão mental, ou seja, esse vínculo doentio entre mentes que trocam fluidos, não é, negativos, que trocam ondas de pensamento negativas, funciona em 3 dimensões ou 3 arranjos diferentes, né? Aliás, 4 arranjos diferentes, poderíamos dizer. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Olha, multidimensional, né, as obsessão. Mas é isso, porque mente é mente, não é? Todo pensamento propaga no meio, todo pensamento afeta e abala o campo, todo pensamento alcança de alguma forma a pessoa que está sendo objeto do pensamento. Como eu disse para você na outra aula, pense bem de mim, viu? Coloque coisas fofas aqui no comentário, hein? Você pode materializar, inclusive, seu pensamento aí agora, você materializa no comentário com coisas fofas, hein? Ó, você aqui, ó. Mas o fato é que, mais uma vez, a gente se depara com uma lei universal, um princípio universal do mentalismo,
que estabelece um campo de expressão do pensamento em todas as dimensões, né? Então a galera tá lá pensando mal do velho, o velho tá aqui pensando mal deles, e aí cria-se um vínculo de obsessão. Esse vínculo só se desmancha quando um dos pensamentos são renovados. A gente viu também, algumas aulas atrás, o sujeito, né, que estava lá mal porque a família estava pensando nele, né? E aí arruma lá uma sarna para a família se coçar, porque ela para de pensar nele e a gente cuida dele, né? Agora, o ponto aqui curioso é que, no fundo, talvez o que o nosso querido patriarca aí não percebeu foi que esse ponto que a filha comenta, não é? Cara, tudo isso porque a mãe tá louca, os irmãos estão se matando, o senhor tá aqui lascado no plano espiritual, para quê? Por causa de uma herança de 1.500.000 cruzeiros, né? Por causa de uma herança, por causa de uma grana, né? E a Narcisa vai fazer uns comentários muito contundentes sobre isso, porque aí você vai entender a treta. Ó, volta comigo no texto agora para você ver. Eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Olha, volta aqui comigo, ó. Olha a reclamação do homem. Pô, você tá aí falando que tá todo mundo brigando por causa da herança, mas eu trabalhei pra caraca para dar condição para todo mundo ter bem-estar, ter conforto. Para que todo mundo... Você vê, eu tentei cuidar de todo mundo. Por isso eu fui, acumulei, juntei toda essa grana, fiz esse dinheiro. Eu trabalhei feito um doido. Interessante, né? É um tipo de ato de amor, não é? Que é esse ato de serviço, de estrutura, não é? De prover o necessário. Mas, aí vem a Narcisa. Volta lá pro texto comigo, ó. Vem a Narcisa. Nem sempre sabemos... Aliás, não foi a Narcisa, foi a Paulina, que é a filha do homem. Ela fala assim, nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos ao trem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Eita! Pois é, o ponto aqui é o seguinte. Essa pontuação que ela faz é muito interessante. Veja, desde um pesquisador chamado Maslow, a gente entende um aspecto chamado pirâmide de necessidades. O que esse pesquisador vai argumentar? Que existem níveis de necessidades na existência humana. Então, da base da pirâmide, você vai ter níveis de necessidades que são orgânicos, fundamentais. O cara precisa comer, o cara precisa se aciar, o cara precisa beber, o cara precisa se sentir seguro, né? Ter um nível de segurança da integridade do seu corpo. São necessidades fundamentais, necessidades básicas de todo ser humano. Quando essas necessidades são atendidas, ele vai precisar de um novo nível de necessidades, né? Que sejam atendidas. A necessidade de relacionamento, necessidade de se sentir útil, de ter uma função, etc. e tal. E essa pirâmide vai subindo até necessidades que aspirem propósitos maiores, etc. e tal. Só que o argumento do Maslow, que é muito bom, na minha opinião, e é muito coerente, é o seguinte. Não adianta, por exemplo, eu querer atender uma necessidade de educação se o sujeito tem fome e tem sede. Não adianta eu querer ensinar filosofia uma pessoa que não tem o básico, né? Está com a barriga roncando. Ninguém aprende filosofia com a barriga roncando. Percebe? Existe uma cadeia, uma projeção de necessidades aí. O que a Paulina está argumentando com o pai?
Ela fala, cara, você trabalhou tanto para juntar esse dinheiro, só que você esqueceu do resto. Você trabalhou tanto para fazer isso, focando no bem, só que no fundo você estava atendendo seus próprios caprichos. Não é? Você juntou a grana para si, e claro, você provinha estrutura para todo mundo, mas ao mesmo tempo você impunha a tua vontade. Né? Porque eu tô pagando essa bagaça aqui, então se eu pago eu tenho que mandar, eu mando, eu sou provedor. E aí acaba sendo provedor da grana, da estrutura, mas também da visão de mundo, também impondo a sua visão para as outras pessoas. E aí a coisa, você vê, não existe nessa relação algo mais elevado. Não existe nesta relação a satisfação de necessidades mais elevadas. Não existe a construção de relacionamento, não existe um ambiente de partilha, não existe construção de amizade, por exemplo. Percebe? Aquilo que poderia ser consagrado torna-se desgraçado. Aquilo que poderia ser um tempo consagrado se torna um tempo desgraçado. Então, ao invés de eu empreender esse sagrado que traz significado, que traz sentido, que gera laços realmente profundos de amor, eu desgraço isso, eu retiro disso toda a graça. Eu retiro disso toda a graça, eu retiro disso todo o poder construtivo que o dinheiro tem. Por isso que a Paulina argumenta, ela fala assim, cara, nem sempre a gente sabe tirar realmente os benefícios da riqueza passageira. E no caso foi o que aconteceu, quer dizer, foquei demais nessa base de necessidade, esqueci de todo o resto, esqueci daquilo que ia além, É um episódio triste, porque no fundo, muita gente só vai perceber esse gap lá na meia-idade, 50, 60 anos, o cara fala, cara, já meus filhos estão formados, estão com emprego, estão ganhando dinheiro, eu estou com um cargo legal, estou com uma empresa legal, tenho o carro que eu quero, a casa que eu quero, posso tirar as férias que eu quero, e aí se sente um baita de um inútil, se sente sem sentido, percebe que nada ficou, percebe que não construiu um legado derradeiro, um legado relevante da sua manifestação terrena. E aí começa a aparecer um fio branco aqui, que começa a entregar que o tempo está passando, que a experiência vai ter fim, essa experiência aqui. E o cara fala, pô, o que será que eu estou deixando? O que será que eu construí para mim e para os outros? Que qualidade eu construí para mim e para os outros? A gente volta aí naquela parábola ou naquele conselho de Jesus que é juntem tesouros no céu. Que céu é esse? Né? Que céu é esse? Céu é esse estado de consciência onde eu construo relações de significado. Quando eu construo relações de significado, eu estou juntando tesouros neste céu da consciência, nesse lugar de consciência. Porque o corpo morre, mas a consciência vai. A consciência avança sempre mais. Esse é o verdadeiro tesouro. E eu diria para você que esse tesouro no céu é útil inclusive na terra, meu caro. É útil inclusive na terra. Por quê? Porque você pode quebrar. Você pode ficar zerado, você pode ir à bancarrota. Se você tiver juntado para você tesouros no céu da consciência, se você tiver construído relações de qualidade, momentos significantes, você será capaz de se levantar quantas vezes forem necessárias. Porque a sua maior riqueza não está numa aplicação. A sua maior riqueza está em você e nas relações que você constrói. Agora, aí aparece uma figura bizarra, um tal de vampiro. Opa! Vampiro! Eles existem? O que são? Como se relacionam? Do que se alimentam e como se reproduzem? Hoje, no Chico Xavier Repórter. Vamos voltar para o texto aqui. Ó.
Olha lá. Aparece lá uma criatura na porteira de nosso lar. E o servidor da mulher parada chama a Narciso. André Luiz vai lá. O servidor, o sentinela ali, faz um gesto de escrúpulo e explicou por que ele não deixou a mulher passar. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Opa, olha aí, pontos negros. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de adrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, falou-se em tom considerável. Você não está vendo os pontos negros? Não, respondi. É porque a sua visão espiritual ainda não está suficientemente treinada. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me, aqui está o André fazendo carinhas e bocas, né? Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho. Impressionante como ele sempre tem um pitaco de véia paroquiana, né? Ai, tô horrorizada! Aí o Paulino volta para Narciso, Paulo volta para Narciso e fala assim: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Volta aqui um pouquinho comigo. Olha que coisa interessante. Os caras veem a mulher estrupiada lá do lado de fora. Vão para ver o que pode ser feito. A Narcisa dá uma liçãozinha no André. Fala assim: você não tá vendo? Ele falou: não tô vendo. Ela tá cheia de ponto preto. Tá, do ponto preto. Tá bom, ele não vê. Aí ela fala: sua visão espiritual não tá treinada, meu bem, né? Aceita que dói menos. Se prepare mais. Daí ele aceita e vai. Só que aí chega o Paulo, que é o chefe do segurança, e fala assim: ô Narciso, você não tá vendo nada além da... Você fala assim: meu Deus do céu, né? E ela vai e conta as pontos pretas. Ele fala 58. Ele fala: você não tá vendo nada mais? Olha que interessante os níveis de treinamento, não é? Dessa visão espiritual, os níveis de treinamento. Cada um ali tá na sua, né? E aí ela falou: eu contei 58. Aí vem a explicação do Paulo. Peraí, deixa eu fazer aqui só um disclaimer. A descrição pode ser chocante, né, para você. Eu tenho maneirado assim, né, na forma aqui, como estou conduzindo esse curso, tudo, falei que ele era bem acessível a todos, mas eu recomendaria que você só acompanhasse o restante dessa aula se você tem mais de 18 anos, tá bom? Porque eu acho chocante o que o Paulo vai explicar para a Narcisa agora. Vamos olhar lá comigo agora. Esses pontos escuros, vai explicar o Paulo, representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto.
atenuantes de vulto. Veja só, e aqui entram diversos pontos que são muito bons para a nossa reflexão. O primeiro é que ela está cercada, né, dessas formas de pensamento, dessas crianças que ela assassinou durante a vida. Nós estamos falando de uma pessoa que dava jeito depois que a criança nascia, quando a mãe não queria, não dava conta, etc. e tal. Nós não estamos falando aqui especificamente de aborto, nós estamos falando de assassinato. A criança nascia e ela dava um jeito de terminar com o problema, né, daquela mãe, que é o que ele fala ali. Ela terminava com o problema. E aqui entra um ponto que é importante para a gente dentro dessa discussão do consagrar ou do desgraçar. Toda vez que no meu interior eu mantenho uma relação íntima, pessoal, com o sagrado, com aquilo que é transcendente, com Deus, e eu manifesto isso em atos ao meu redor, os meus atos são consagrados, são consagradores. Ou seja, eu dou significado ao tempo e ao espaço que me cercam. Eu dou significado para os meus atos, para os meus objetos, para aquilo que eu faço. Quando essa relação interior não existe, quando essa experiência com o sagrado no meu mundo interior não existe, eu posso perder fortemente a medida e aí eu passo a desgraçar o espaço e o tempo. Eu passo a cometer atos desgraçados, não consagrados, desgraçados. Não é? Atos que rompem, atos que bloqueiam, atos que escurecem, tornam turva a minha percepção e a minha relação com o sagrado. Sejam atos consagrados ou atos desgraçados, estes atos nos acompanham. Ao fazer para fora, eu estou fazendo para dentro. Ao fazer para o outro, eu estou fazendo para mim. Ao fazer para o meio ambiente, eu estou fazendo para mim. Então veja, ela carrega em si as marcas, os registros, os vestígios de todos os seus atos desgraçados. Portanto, alguém que desgraça o outro, desgraça a si mesma. Alguém que consagra o outro, consagra a si mesmo. Nós estamos falando aqui de uma combinação entre dois princípios, porque todos os princípios herméticos, todas as leis universais são simultâneas. Nós estamos falando aqui de uma combinação de dois princípios, causa e efeito e correspondência. O que está fora é como o que está dentro, o que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Toda causa tem seu efeito, todo seu efeito tem uma causa. Então, eu projeto fora e imediatamente essa correspondência acontece dentro. Eu cultuo dentro e imediatamente esse culto vai para fora. Eu vivo o sagrado dentro, eu vivo o consagrado, propago o consagrado fora. Então, no fundo, quando eles observam essa questão, no fundo o que o Paulo está mostrando é que naquele momento, por aquele nível de adesão a todos os seus atos desgraçados, aquela mulher não estava pronta para ser ajudada, porque antes precisaria haver uma mudança interna. O famoso, você só ajuda quem se ajuda. Aliás, a gente não ajuda ninguém, né? A gente só facilita que o outro se ajude. Percebe? Então ele fala, a gente vai ter que deixar ela à própria sorte, porque ela precisa chegar neste lugar, né? Vamos voltar ali para o texto para ver a conclusão disso daqui que é bizarro. Ó. Eu não falo aqui, ele esclarece, de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras, tá?
Eu refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória da experiência terrestre com o direito sublime da vida. O André está se perguntando aqui, pô, mas eu sou médico, tal, muitas vezes a mãe está em risco, não sei o quê, o médico acaba tendo que optar por uma ou por outra vida, etc e tal. E o cara falou assim, não estou falando disso. Eu estou falando de uma mulher que assassinava os bebês, ponto. Né? É diferente aqui a questão, é diferente a questão. Mas vamos voltar lá para ver a conclusão. Ele vai dizer assim, ó, observam o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente, é profundamente má e afirma-se boa e pura, sofre desesperadamente e alega tranquilidade, criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ele tem um breve bate-boca com a mulher, né? E evidencia aquilo, e ela nega com uma veemência, né? Por quê? Por que ele troca, né? E por que ele chama ela de vampira nesse sentido? Ele troca essa treta com ela, ele fala dessa forma com ela, né? Ele provoca ela até que ela se revele ali, vocifere com ele, etc e tal, e mostre realmente a verdadeira face dela. Porque no fundo é um espírito tão inconsciente dos próprios atos, que recalcou a própria maldade num nível inconsciente tão profundo que ela própria não acredita que tenha feito nada de mal. Ela própria não vê mal. E não vendo o mal que foi tão recalcado no seu interior, não percebe o quanto ela se desgraçou e o quanto ela desgraça tudo ao seu redor, inclusive os mais de 50 pontos que continuam orbitando ela num processo de obsessão recíproca, não é? Então, essa aula chama muito a nossa atenção para esse aspecto do sagrado, do consagrado e daquilo que pode ser desgraçado. Quando esse vínculo, quando essa clareza, quando essa busca, ela se perde. O dinheiro pode ser algo consagrado. Dinheiro pode ser algo consagrado, porque ele pode promover relações com aquilo que é sagrado, com significados sagrados, com valores sagrados. A vida, a profissão de uma pessoa pode ser consagrada, porque também pode promover a expressão do sagrado no espaço e no tempo, não é? Nada pode ser mais sagrado do que o momento do nascimento. E o dinheiro pode ser sagrado demais se ele construir ao redor de si relações de qualidade que não exijam, que não prescindam da presença dele. O dinheiro ele é um meio, ele é uma forma de você expressar e mover energias de vida. Se essas energias consagram, se essas energias levam ao sagrado, esse dinheiro é consagrador. Se a sua profissão promove o sagrado nas pessoas, a sua profissão é consagrada. Percebe? Essa consciência do relacionamento interno com o sagrado, na expressão interna da consagração do tempo e do espaço, nos torna verdadeiros magos e feiticeiras, não é? Que transmutam as realidades ao nosso redor a dar novos significados no contexto onde nós estamos inseridos. Deixe aqui conosco os seus comentários, participe da discussão dessa aula. Eu vejo você então no nosso próximo encontro de estudos. Boa reflexão para todos vocês.